fostes selados com o Espírito Santo que habita em nós. Isso, então, nos faz buscar uma vida com atitudes de uma forma íntegra, demonstrando o amor e a compaixão de Deus no nosso dia a dia, dando um bom testemunho, sendo com ações, com atitudes que não venham envergonhar o Espírito Santo. Então, hoje eu venho pedir ao Senhor, para colocar em nós, já que habita o Espírito Santo dele em nós, para colocar nosso coração no Espírito inabalável. Para a gente nunca desistir, para a gente nunca ter aquele pensamento de voltar hoje. E todos nós conhecemos o nosso ser, mas também temos que ter a certeza de que o Espírito Santo habita em nós. Essa é a minha oração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A todos. Senhor Jesus, Senhor Deus eterno Pai, obrigada, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigada, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui presente. Obrigada, Senhor Jesus, por ter mais um dia nos levantado de nossas camas e ter nos trago aqui, Senhor Jesus, para estarmos juntos em comunhão, te adorando e cultuando a Ti, Pai. Peço que o Senhor cuide das pessoas que não puderam estar aqui neste momento. Peço, Senhor Deus, que Sua presença venha a ser real nestas horas dessa manhã, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua proteção. Obrigada, Senhor Jesus, por nunca ter nos deixado, Pai. Que, Pai, hoje venhamos estar de coração aberto, de ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Muito obrigada por tudo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Você com ele, seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim e o meu perfume para
seu amor vou me entregar. Você há com ele. Seu amor vou me entregar. Meu Senhor, baixando seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar vitória, executar a glória da felicidade. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, e o inimigo resistirá. O nosso general é Irmã Vanessa. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amém? Está neste momento passando para os dízimos e ofertas, e tem um versículo que eu gosto muito que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que é um horário diferente, mas a nossa alegria ela tem que ser a mesma, né? E eu creio que cada um de nós está com o nosso coração alegre, fortalecido no Senhor, crendo que as bênçãos de Deus estão sendo derramadas sobre as nossas vidas. E que nesta noite, não, que nesta manhã a gente possa, neste momento, estar, né, trazendo a nossa oferta, o nosso dízimo à casa do Senhor, para que nós possamos manter continuamente a casa do Senhor com as portas abertas. Amém? Então, sinta no teu coração da parte do Senhor, que você oferte com uma alegria, não com pesar, mas que seja com alegria, que seja com
Aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, aquele que ali na cruz no meio
Glória a Deus, eu te louvo, Senhor, porque tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui e louvar o teu nome. Que nós venhamos, Senhor, buscar a tua presença verdadeiramente. E saber, Senhor, que sem ti não há nada. Nada mais. Apenas a tua presença é suficiente. Que
presença do Espírito Santo. Que não seja mais um dia na salinha, mas que eles tenham um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Porque nós sabemos que uma prática, que um ritual não nos leva a nada. Mas o verdadeiro encontro com o Senhor muda toda a história. E é isso que eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor mude a história de cada um deles. Que ao chegar no lar, eles possam transmitir a luz do Senhor para aqueles que estão lá e fazer a diferença, Deus, e ser verdadeiramente discípulo do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Onde é que eu olho? Aqui? Bom dia mais uma vez. É muito bom falar do Senhor, o que Ele faz na nossa vida. E sempre que existe essa oportunidade, um lado fica receoso, fica apreensivo. Será que eu tenho que falar? Será que vai produzir alguma coisa? E do outro lado também vem aquela satisfação. Poxa, é uma honra falar do Senhor. Então, antes de tudo, eu queria dizer que quando vocês forem convidados, chamados para louvar, para falar, para fazer qualquer coisa para o Senhor, vocês vão sentir isso. Primeiro, aquele receio, será que eu consigo? Será que eu tenho o que falar? Mas depois vocês vão sentir esse prazer, essa honra, porque é uma honra poder fazer parte dessa comissão e deixar que o Senhor nos use. O tema da mensagem que eu trouxe para vocês hoje, ele surgiu de uma maneira meio inusitada. Eu tenho uma amiga que eu oro muito por ela, muito mesmo. E eu estava orando por ela e o Senhor falou profundamente ao meu coração. Ela é um pouquinho mais velha que eu. Ela é uma mulher, sim, uma mulher de Deus, que você vê os frutos na vida dela. Só que ela tem um sonho que até hoje não se realizou. E eu já chorei muito diante do Senhor, pedindo, Senhor, ela é uma mulher de Deus, a gente vê os frutos, por quê? Ajuda, abençoa. Mas até hoje o Senhor não abençoou. Ela tem o sonho de casar, de construir a família dela, de ter filhos, e até hoje nada. Mas o que Deus falou comigo nessa oração e que fez eu trazer o tema da mensagem dessa manhã foi: não se preocupe, olhe como ela vive. E aí eu falei assim, olhe como ela vive, e comecei a prestar atenção. Irmãos, ela é uma mulher linda, com um emprego maravilhoso, ela é abençoadora. Eu nunca vi, nesses mais de 10 anos de amizade, ela murmurar. Ela viu as amigas irem casando, as amigas tendo filhos, e eu nunca vi um sentimento de inveja nela. Ela sempre abençoando, ela sempre compartilhando da alegria das pessoas, mesmo quando aquilo que ela mais queria estava faltando para ela. E ela é próspera em várias áreas, mas aquilo em especial que ela tanto quer, ela não recebeu do Senhor. Mas isso não impede ela de estar na casa do Senhor servindo, adorando, glorificando e testificando do amor dele. Ela poderia pensar, como? Como que eu vou falar de Deus, vou falar que Ele abençoa, se o que eu mais quero, se o que corta o meu coração, eu não consegui até hoje. E aí a minha visão em relação a ela mudou. Porque eu vi que ela tem o que é principal. Ela realmente tem o Senhor na vida dela. Então eu queria, para começar, fazer uma atividade aqui com vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos e pensem agora o que você mais queria que o Senhor resolvesse para você hoje. Qual é aquele seu assunto urgente?
aquilo que você ora ao Senhor e fala assim, Senhor, entra com providência nessa causa. É um marido que eu quero que esteja na igreja, é um filho que eu quero que seja liberto, é um alimento que não está chegando na minha casa, é um emprego que eu não consigo, é uma doença, uma enfermidade que não é curada, é um filho que está à beira da morte. Pensa, é uma família que eu quero que seja reconstruída. Pensa no que você mais quer. Qual tem sido a sua maior oração a Deus nos últimos dias? Eu pensei. Se o Senhor falasse com você agora e te dissesse, eu te dou isso que você tanto quer, mas você não poderá estar comigo no grande dia. O que você responderia? Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso que eu preciso para resolver o meu problema aqui terreno. Mesmo que isso me custe estar com você. Ou você abriria a mão da resolução desse seu problema, porque acima disso está o seu desejo de estar com o Senhor. A gente tem que ser muito honesto para essa pergunta, porque são situações bem difíceis que a gente vive aqui na Terra. A gente tem que estar muito certo de quando a gente for responder. Não precisa resolver esse meu problema, não. Eu quero estar com o Senhor. O nosso Deus conhece todas as intenções do nosso coração. Vocês lembram de Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. É como se, quando eu estava escrevendo, veio essa passagem e me veio essa questão. É como se Deus nos perguntasse agora, Andresa, tu me amas? Davi, tu me amas? Gisele, tu me amas? Juliana, tu me amas? Roana, tu me amas? Pastor Marcelo, tu me amas? Ivna, tu me amas? Ele está perguntando para cada um, você me ama? Qual é a nossa resposta? Como a irmã Vanessa falou, pregou no domingo passado, não podemos enganar a Deus. Pedro não enganou a Deus. Deus perguntou, sabia a resposta e sabia qual seria a atitude dele. Da mesma maneira, nós não podemos enganar a Deus. A partir dessas reflexões, eu cheguei ao tema. Então, tudo isso foi vindo na minha mente, o testemunho dessa minha amiga, e aí o tema foi: como que eu posso esperar em paz? Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Filipenses 4. Versículos 6 e 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o que a gente pode falar de Paulo, né? Ele tem sido muito pregado aqui na igreja, porque ele fala para as igrejas. E nós estamos num momento de realmente ouvir e nos atentarmos ao que está acontecendo. E o apóstolo Paulo, ele é o maior exemplo de como esperar em paz. E ao ler as suas cartas, aprendemos o que Deus espera de nós nesse momento de espera. Então, se a gente quer esperar em paz, a gente tem que estar verdadeiramente em Cristo. E todas as cartas de Paulo que ele envia, a gente não percebe um tom de murmuração
um tom de estar entristecido. Não, é sempre de ativismo, é sempre de impulsionar, é sempre de fazer caminhar, de continuar. E aí nós percebemos que Paulo tem algo que nós devemos ter para esperar em paz: contentamento. Essa palavra contentamento, ela engloba um grupo de atitudes que a gente deve ter. Paulo escreveu a maioria de suas cartas na prisão ou enfrentando privações severas. Para ele, o contentamento é o resultado de uma mente convicta e amor inabalável de Deus e por Deus. Então, se a gente quer ter contentamento para a gente esperar em paz, o princípio básico é amar a Deus verdadeiramente. E como que a gente ama a Deus? Tendo um relacionamento com Ele. Portanto, amar a Deus é o princípio para o contentamento diante da dificuldade, das negativas, das incertezas, da falta de resposta na espera. Para esperar em paz é preciso que você ame verdadeiramente a Deus. Só assim você terá contentamento na espera, que pode, talvez, nunca chegar para você. Pode ser que você esteja esperando algo que nunca vai chegar para você. Talvez essa minha amiga nunca vá casar e ter filhos. Mas eu vejo, como na vida de Paulo, contentamento na vida dela. O que ela tem de Deus basta para ela. O amor que ela tem por Deus basta para ela. E isso é um exemplo tremendo. Eu lembro que num dos PGs que a gente fez, o pastor perguntou, né? Eu acho que foi mais ou menos assim: por que Deus permitiu que Eva pecasse, alguma coisa assim e tal. E aí as pessoas deram as suas opiniões e tudo, e a maioria convergiu à mesma coisa, que ele queria ser amado por nós. Ele nos deu a liberdade de nós amarmos ele. Ele queria se relacionar com a gente. Ele poderia impor isso, mas ele dá essa opção, essa oportunidade, essa escolha de nós querermos amá-lo. É uma ação que parte da gente. Lembra da pergunta inicial? Andresa, você me ama? Se a nossa resposta é sim, sim, Senhor, eu te amo, o que nós deveríamos querer na nossa vida é amar a Deus e querer agradá-lo. Primeiro princípio que a gente tem que avaliar é: qual é o grau de importância das coisas terrenas, das minhas preocupações terrenas, elas têm na minha vida em relação ao amor e ao relacionamento que eu tenho com Deus. Isso, cada um de vocês deve fazer essa análise e ser honesto, porque a gente sabe que a gente não esconde nada de Deus. Precisamos apenas ser honestos com o nosso Deus. O que a Bíblia diz sobre contentamento? O que é isso, Andresa? Contentamento. Quais são as características do contentamento? A gente já sabe que a base do contentamento é ter amor a Deus, um amor verdadeiro. E Deus é tão maravilhoso que, assim, Ele confirma. O Espírito é o mesmo. Teve um louvor aqui que vocês tocaram que falava: não quero nada mais de ti, além de ti. Quando eu falo isso no louvor, eu estou dizendo: se o meu marido não vier para a igreja, não me importa. Eu não quero nada além do que a ti. Se o meu filho não for curado, não me importa. Eu não quero nada mais além de ti. Se eu não conseguir o emprego, não importa. Eu não quero nada além de ti. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Então eu posso esperar em paz. Né? Então vamos lá. Então o que seria contentamento? Primeiro, contentamento não significa passividade e conformidade. Eu ter contentamento na espera não significa que eu vou ficar esperando sentada, vou ser passiva e conformista. Não. Se o que eu posso fazer
eu não faço, eu estou errando. Então, a minha parte, dentro da minha espera, eu tenho que fazer. Então, você ter contentamento não significa que você vai ficar passivo. Segundo, é um aprendizado que se desenvolve com o tempo e a experiência com Deus. Então, o contentamento é algo que a gente tem que pedir a Deus. Senhor, me dá o teu contentamento. E se relaciona com Ele, pede a Ele e Ele vai te dando. Eu queria que vocês abrissem em Filipenses 4, 11 e 13. Capítulo 4, versículo 11 e 13. Diz assim: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então aqui nós testificamos que precisamos aprender a ter contentamento. O contentamento ele não surge do nada, é um aprendizado. Paulo diz que ele aprendeu com a trajetória da vida dele, com as circunstâncias, com tudo que ele passou e com o relacionamento dele com Deus, ele foi aprendendo a ter contentamento. Então eu creio, irmãos, que em nossas orações, porque somos imperfeitos e falhos, a gente tem que pedir, Senhor, me ensina a ter contentamento. Eu quero aprender a ter contentamento e viver aqui na terra com esse sentimento, viver uma espera em paz. Contentamento também exige mudança de foco. Primeiro foco que a gente precisa mudar, da falta pelo que já temos, da murmuração pela gratidão. Quando a gente foca muito naquilo que a gente precisa, naquilo que está faltando, nós temos a tendência a murmurar, a reclamar. Então, para que aprendamos a ter contentamento, a gente precisa mudar o nosso olhar, mudar o nosso foco. Me falta isso, mas eu tenho isso. Está me faltando tal coisa, mas eu tenho tal coisa. Obrigada, Senhor, por isso que eu tenho. Então, a nossa mente ela tem que trabalhar nesse sentido. Tirar o foco daquilo que falta e pôr o foco naquilo que você já tem. Com relação a essa mudança de foco, tem algo muito interessante. Veio essa palavra para mim, eu achei até meio pesado, mas eu vou falar aqui. Às vezes, de tanta gente olhar para o que falta, a gente está idolatrando o nosso problema. Ele toma o lugar do Senhor na nossa vida. A gente anda tão preocupado, tão ansioso, aquele problema ele toma conta de tal forma da nossa vida que acaba virando um ídolo. Porque é o que prende a nossa atenção, é o que mais faz a gente gastar o nosso tempo. Então, nós precisamos também ter muito cuidado com isso, porque a mudança de foco, ela é um caminho obrigatório para que você se desvincule dessa idolatria. Para que você coloque Deus no lugar que Ele tem que estar. Vocês podem estar pensando assim, é fácil falar. Não, eu sei que quando nós falamos, a gente pensa assim, é um patamar, Jesus, Ele quer um patamar, um nível bem alto de nós. Sim, Ele quer. Mas se eu tenho uma amiga que é humana como eu, e ela consegue ter contentamento, ela consegue ter essas práticas, e ela serve o mesmo Deus que eu, por que eu também não posso? Se Paulo conseguiu, por que eu também não posso? Eu tenho que aprender e ver o caminho, como que foi feito, para que eu chegue a esse objetivo. Então, muito cuidado para o nosso problema, para a nossa dificuldade terrena não virar o nosso ídolo. Certo? Segundo,
mudança de circunstância para o Criador. O que a nossa realidade revela e o nosso relacionamento de confiança com Deus. Então, muda o seu foco do que você está vendo para o seu relacionamento com Deus. Eu estou vendo que a pessoa que eu quero que tenha cura está lá no hospital, não saiu do hospital. Essa é a circunstância que eu estou vendo. Mas muda o foco para o seu relacionamento com o Senhor. Quando a gente para de olhar para as circunstâncias e a gente busca olhar para o nosso relacionamento de intimidade, de comunhão com Deus, o contentamento ele vem. Também mudar o nosso foco do temporal para o eterno. Esse é o principal. Porque os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas lutas aqui na Terra, ela tem um tempo determinado. Uma hora, tudo vai acabar e tudo vai passar. Mas a minha eternidade, ela não tem um tempo determinado. É para sempre. Então, quando eu penso, tá difícil, eu estou sofrendo muito, mas isso vai passar. Deus fazendo ou não fazendo, vai passar. É uma promessa. E eu permanecendo firme e fiel, eu tenho a garantia da eternidade, de uma vida com o Senhor. Só quem ama a Deus verdadeiramente e vive o contentamento na prática é capaz de encorajar seu irmão em Cristo, mesmo estando cativo e sabendo que a sua morte estava próxima. Essa pessoa é Paulo. Vamos, se vocês puderem colocar em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, do 6 ao 8. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Vocês imaginam o que ele não passou na prisão, tudo que Paulo já passou. E mesmo assim, ele encoraja a Timóteo, que era alguém muito querido dele, a continuar falando do Evangelho. Mesmo sabendo que ele poderia sofrer as mesmas coisas que Paulo estava sofrendo. Por que ele fez isso, irmãos? Eu amo a minha amiga. E eu vou falar para ela seguir o meu caminho, continuar fazendo o que eu estou fazendo, e que ela provavelmente vai ter os resultados aqui na Terra que eu estou tendo. É muita convicção do que está além daqui. Quando Paulo encoraja Timóteo, ele está vendo e falando de coisas além daqui da Terra. Ele está mostrando para ele, faça isso, esse é o caminho correto, independente do que você vai passar aqui na Terra. Porque a sua resposta, o seu galardão, a sua paz é além daqui, é para depois daqui. Não é momentânea, não é para agora. E isso é muito bonito, porque ele diz para o seu amigo para que ele faça o que ele fez. Que possamos responder com segurança o tema de hoje. Como esperar em paz? Amando a Deus e praticando contentamento. É bem simples. É só a gente praticar e amar a Deus. É difícil, mas a gente consegue, porque outros conseguiram. Então a gente também consegue. Tem que ter uma ação nossa.
um desejo genuíno. Não dá mais para a gente só vir à igreja. Não dá mais, porque só isso não abastece. Tem pessoas que dizem, né? Eu venho na igreja para me abastecer para a semana. Mas eu acredito que estão um pouco dúbio essa questão, porque durante a semana eu me encho do Senhor, eu tenho que me relacionar com o Senhor. E o domingo, o culto, é a culminância daquele meu relacionamento com o Senhor. Eu chego aqui para adorar Ele, por tudo que Ele fez por mim e pelo que Ele não fez. Por isso que às vezes algumas pessoas não conseguem ter esse relacionamento durante a semana. Aí os cristãos costumam muito dizer, eu estou fraco, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas não teve um relacionamento durante a semana com o Senhor, e aí chega na igreja com aquela expectativa de que ali ele vai se abastecer para conseguir uma semana melhor. Só que ele está tão fraco, que ele não consegue às vezes nem entender a mensagem de Deus. Ele vai ouvir uma palavra e vai falar, não falou comigo, não entendi, não foi boa a palavra. Vai ouvir um louvor e vai falar, não me tocou, não me conectei com o Senhor. Mas o problema não é do culto. O problema está na gente. Porque a gente não cultuou a Deus durante a semana, a gente não se relacionou com Ele, a gente não ajoelhou e orou e chorou e sentiu a presença dEle. Aqui é para a gente adorar, agradecer, prestar louvores a Ele e aprender mais dele. E eu queria até deixar aqui para terminar. Eu estava aqui no culto e lembrei desse louvor. Claro que eu não vou cantar, né? Vou falar só a letra. Que diz assim: maravilhoso, glorioso, Ele é digno de todo louvor, exaltado, adorado. Os céus proclamam a sua glória e o seu poder. O segredo da vida, tu és manancial. És a brisa, o vento, estás acima do tempo. Tu és o segredo de tudo. Tu és o salvador do mundo. Tu és o rei sem substituto. Tu és. Tu és a causa e o causador. Tu és quem luta em meu favor. Tu és maravilhoso. Não sou, tu és. Não posso, tu podes. Não faço, tu fazes. Sou fraco, és forte. És tudo, sou nada. És fogo, somos palha. És general de guerra, o rei que sempre impera, o poder maior que comanda essa terra. Maravilhoso és. Que esse Deus maravilhoso, Ele possa verdadeiramente reinar em nossos corações. E que a gente possa, irmãos, ter contentamento, ter paz na espera. E que o nosso problema não se torne um ídolo na nossa vida. Mudemos o foco, olhemos para Cristo, busquemos, nos analisemos. Poxa, eu estou muito centrada nesse meu problema. Senhor, me tira desse foco. O foco é o Senhor, o foco é a eternidade. Se é para eu passar por isso aqui, então me dê graça, me dê contentamento. Eu quero aprender a ter contentamento em Ti, Deus. É o que eu desejo para mim e para vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um domingo maravilhoso. Eu sei que hoje é um domingo atípico, que estamos acostumados a ter domingo culto à noite, e estamos tendo culto pela manhã, mas o Senhor, Ele está aqui da mesma maneira. Ele é maravilhoso. Amém? Graças a Paz, amada igreja. Satisfação poder estar aqui mais uma vez. E de coração eu digo isso porque ansiei grandemente poder estar novamente aqui, grandemente poder ter essa vida boa, de poder ir à igreja, de poder acordar
respirar e voltar à minha rotina normal, né? Voltar à minha terra, minha casa, poder estar aqui na convivência dos irmãos. De coração eu falo isso, estive fora da cidade, trabalhando bastante. Mas agora Deus me deu a oportunidade de poder estar aqui na minha vida novamente, com a família, na minha casa, com os meus irmãos, na igreja. Então, louvado seja o Senhor. Fico feliz de poder estar aqui, encontrá-los todos bem. Espero que problemas todos teremos, dificuldades todos nós teremos, cada um na nossa vidinha e na nossa dificuldade, na nossa luta, portaremos infinitas situações e grandes desafios que a dinâmica da vida nos impõe. E é normal isso. Porque se não fosse essa dinâmica da vida, teríamos uma vida monótona. E Deus não é Deus de monotonia, Deus é Deus e o sopro do Espírito Santo faz o que quer, aonde quer, e é Ele que nos move, não nós que o movemos. E essa dinâmica de Deus nos impõe a se movimentar. Então, esse foi o desafio de Deus a nos fazer sair da presença dele, infelizmente, lá no Éden. É que deveríamos cuidar da nossa vida, cuidar da terra, cuidar do alimento, ou seja, nos movimentar, encarando desafios, vencendo esses desafios pelo poder que Deus nos dá, pela força que Deus nos dá, para que pudéssemos glorificar e agradecer e ter contentamento em aquilo que nós estivéssemos vivendo. Então, essa é a dinâmica da vida. Seria muito melhor se estivéssemos no Éden. Seria muito melhor. Mas não foi essa a nossa herança. E temos como herança vida de Abraão, mas uma nova herança instituída por Cristo. E essa nova herança, o nosso Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, nos chama de nova aliança. Então, só para que a gente possa deixar bem marcadinho aqui o que o apóstolo Paulo nos diz, ele fala assim: porque o que eu recebi do Senhor é o que também lhes entreguei, do Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Vai contando essas coisas. Na noite em que foi traído. Mesmo sendo traído, Deus não deixou de fazer a obra dele. Mesmo sendo frustrado em muitas coisas, porque Cristo também era humano, né? Imagina a dor da traição, né? Imagina a dor da... A gente fala assim da dor na alma, né? Da traição, é uma dor psicológica, é uma dor muito pior do que uma dor de um espinho que penetra ali a sua carne, que te faz sangrar, né? Porque um cortinho você passa um metiolate, né? A gente que é da antiga, né? Já começa a ficar né? A gente passa um metiolate e no outro dia tá bom. Mas aquela dor da traição, qual é o metiolate? Dói, e a coisa vai revirando, e a gente fica frustrado, decepcionado. Mas não foi isso que impediu Cristo de fazer a sua obra de amor. Ele continua, tomou o pão, deu graças a Deus, partiu, e olha, se derramou em amor. Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei esta reunião em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. O cálice representa o sangue, representa a conclusão da obra. Então, essa conclusão da obra de Cristo vai trazer para nós
a seguinte reflexão: algo novo, algo diferente precisa ser exercido, ser praticado na minha vida a partir da conclusão da obra. Quando Cristo estava na cruz, que ele cumpriu todos os ritos, ele fala uma frase ali, quase que um rito de passagem. Qual é essa frase que ele diz lá na cruz? O que significa estar consumado? Tudo que foi velho, tudo que foi planejado, parou aqui, não é? A partir de agora, existe uma nova aliança. E ele faltou essa nova aliança para mim, para você. Ele faltou. Se você ler lá em Mateus 5, 6 e 7, ele vem faltando essa nova aliança. Em todo o Novo Testamento, mas ali fica bem claro. Ele vem falando umas frasezinhas assim, bem marcantes para nós. Que muitas vezes a gente lê e não traz ali aquela reflexão mais profunda. Mas eu quero frisar só as frases. Em várias situações ali, Jesus fala assim: ouvistes o que foi dito aos antigos? Você já leu o Sermão do Monte? Ouviste o que foi dito aos antigos? Aí ele faz ali a ponderação: eu, porém, vos digo. Não é? Olha, essa é a nova aliança. Ouviste o que a carne diz aos nossos ouvidos? Nós ouvimos, nós sabemos o que a carne diz aos nossos ouvidos. Mas Jesus fala assim: eu, porém, vos digo. Nessa nova aliança precisa ser diferente. Precisamos vencer a nossa carne, pois agora nós somos seres espirituais, como foi falado aqui no começo. O Espírito Santo, ele está selado nas nossas vidas. Vivemos de uma maneira espiritual. Vivemos também a vida nova com Cristo. E essa nova vida, o apóstolo Paulo nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas já passaram, ou seja, está consumado. Olha, o está consumado de Cristo tem poder para que todas essas coisas velhas sejam superadas pelo Espírito Santo em nossa vida, trazendo o deleitar da graça. Por isso que a graça precisa ser enxergada por nós com todos os bons olhos físicos e espirituais. Por quê? Se eu olhar para mim, eu percebo que o que Deus viu em mim, até os poetas da música cantam, o que Deus viu em mim para me amar tanto assim. Mas Ele nos ama, apesar de nós, apesar de nos conhecer e saber as nossas falhas. Cristo fala lá, como a irmã Teresa citou lá, João 21, se eu não me engano: Pedro, tu me amas, é a última frase. Pedro responde assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe que eu te amo, mas Ele conhece também os meus defeitos. Ele sabe as minhas falhas. Ele sabe os meus pecados. E apesar desse conhecimento que não é orgulhoso, que não nos enche de orgulho, Deus ainda nos ama. E não deixou de fazer a sua obra por nós. Porque muitas vezes um desses traidores sou eu. Vou até acrescentar mais. Várias vezes esse traidor sou eu. Mas Deus faz a obra apesar dessa traição. Apesar de tudo isso,
maneira diferente, pois nós somos a diferença dessa humanidade. E aí podemos fazer uma ponte com a nossa vida. Hoje, a pós-modernidade nos traz a seguinte ideia: nós não precisamos, não basta que nós falemos que um remédio é bom, nós precisamos demonstrar que esse remédio realmente surte efeito, que ele é fato. Lá no Rio de Janeiro eu estava na casa da minha mãe, e a minha mãe, né, a gente está na casa das pessoas, então a gente vive bastante a rotina das pessoas. Então, andei assistindo um pouco da Globo. Eu não me orgulho de falar isso, mas assisti lá. Né? E tem lá um programinha deles, que eles falam assim, é fato ou fake? Você está vendo aquele noticiário, né, nos noticiários? É fato ou fake? Eles fazem lá aqueles negócios, fato ou fake, fato ou fake. E aí fica, eu quero trazer para mim, para você, a nossa vida não pode ser fake. Quem é que vai testar se a nossa vida é fato? Primeiro é Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Nada está escondido aos olhos dele. Primeiramente, a gente tem que fazer que a nossa vida seja verdade, porque Deus é verdade. E Ele vai nos atestar pela regra da verdade. E segundo, as pessoas precisam ler essa verdade com nós. Que aí a gente vai estar dizendo que, olha, não são palavras. O Evangelho não são palavras. O Evangelho não é cantar bonito. O Evangelho não é andar com a Bíblia debaixo do braço, nem dizer que é crente. O Evangelho é vida. E essa vida é eu demonstrando para as pessoas, a partir da minha conduta, a partir do meu amor, a partir do momento de sofrimento, angústia, ou sei lá, desesperança, como a vez comentou, eu ter contentamento. É eu saber que o mais importante é estar com Deus, é caminhar com Deus, é saber que Deus me ama e que Ele é suficiente para mim. Aí, as cortinas do Salmo 37, verso 5, se abrem diante da sua vida como um belo filme que diz, né? Gente, meu nome? Salmo 37, 5. Olha, Salmo 37, 5. A gente me deu um broco agora. Vamos lá. Eu amo essa passagem, mas eu não amo. Isso aí, como é que é? Vamos lá. Olha aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te fará. Entrega, confia e espera no Senhor. Deixa Deus ser Deus nas nossas vidas. Então, a partir daí, vamos participar do Memorial assim. Vou convidar aqui os nossos diáconos. Cadê a diaconisa Vanessa? As crianças. Sabe as crianças? O José vai estar dando uma remada ali, o José já está cansado, né? Já foi nesse dia, é bom, que é mas tem comportamento. Som. Vamos todos de pé, então vamos orar aqui. Consagrar ao Senhor. Querido Deus, graças nós te damos, Pai. Mais um dia, Senhor,
Deus, mais uma vez que Senhor da presença. Mais uma vez a gente pode estar na tua casa, adorando Deus, agradecendo o nome de Deus, podendo, Senhor Deus, contar aqui com os nossos irmãos, Pai, a alegria da participação, Senhor Deus, a alegria, Senhor Deus, do sorriso, a alegria, Senhor Deus, de poder estar junto, Deus, sentir, nos sentindo, ó Deus, pertencentes à nossa família. Nós queremos aqui, a Deus, agradecer também mais uma vez pelo teu lindo trabalho, Senhor Deus, trabalho de amor lá no Jerusalém, Senhor Deus, que se espalhou, Senhor Deus, como uma onda, graças a Ti, chegando aqui também, Senhor Deus, nas Américas, aqui no Brasil, que viesses, ó Deus, a nos alcançar, ó Pai, nos promover, ó Pai, a herdeiros também, Senhor de Deus, e podemos, ó Pai, ter acesso, Senhor, mais uma vez, a Jerusalém celestial, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua paixão, Senhor Deus, pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, pelo perdão que nos deste. Muito obrigado, Senhor Deus, por todo esse amor. E muito obrigado, Deus, por ter nos salvado, Senhor. Pai, queremos, ó Pai, aqui, diante desse memorial, Senhor, pedir, ó Pai, que o Senhor faça com que essa nova aliança, essa nova maneira de enxergar, ó Pai, a nossa vida, o nosso posicionamento, Senhor Deus, no meio da sociedade, a nossa condição especial, Senhor Deus, como pessoas do reino de Deus, ó Deus, ó Pai maravilhoso, que tudo isso, ó Deus, venha fermentar nos nossos corações, a fim de que a gente venha, Senhor, ser proclamadores do teu reino, da tua salvação, Deus, embaixadores de ti. Pai maravilhoso, que a partir, Senhor Deus, desse memorial, Senhor, que nós possamos também, ó Pai, nos sentir cada vez mais e mais abraçados por ti, Senhor, abençoados por ti, Senhor Deus, e motivados, Senhor Deus, transbordantes, Senhor Deus, pelo Santo Espírito, para ir e fazer a tua obra, Senhor. A começar, ó Pai, pelos nossos parentes mais próximos, Senhor, a começar pelos nossos vizinhos, vindo, Senhor Deus, pelos nossos amigos de trabalho, Senhor Deus, e chegando naquele coração, Senhor Deus, seja ele grande ou pequeno, que precisa, Deus, conhecer, Deus, que precisa, Senhor Deus, também será alcançado por esse teu amor. Nos unja, Senhor Deus, com o seu poder, Deus, para que a gente possa fazer a tua obra. Pai maravilhoso, que, Senhor Deus, também, ó Pai, nos faça, Deus, a partir deste memorial, Senhor, nos amar, Senhor Deus. Muitas vezes a gente não nos ama o suficiente, mas também, ó Deus, amar o nosso próximo, ó Deus, como ele precisa ser amado, Senhor. Porque esse memorial, ó Pai, é uma prova de amor, Senhor. Nós te amamos, ó Pai, mas nos ensina a nos amar, Senhor. Nos ensina a nos perdoar, ó Pai, pelas nossas falhas. Nos ensina, Senhor Deus, a nos corrigir, Senhor Deus, nas nossas limitações, Senhor. Mas principalmente nos ensina, Senhor Deus, a nos derramar também em amor, Senhor. Suportando, ó Pai, uns aos outros. Nos ensina, Senhor Deus, porque a tua palavra nos diz que nós devemos, ó Pai, amar até aquelas pessoas, ó Pai, que são contrárias a nós. Pai maravilhoso, pedimos isso, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Se você é batizado, se você está em comunhão com Cristo, você é convidado para poder participar desse memorial, Senhor.
Meus queridos irmãos, estamos aqui diante do memorial Senhor Jesus. Foi instituído pelo nosso próprio Senhor, pelo nosso próprio Salvador. É um momento solene, mas é um momento também de reflexão. Irmãos, é um momento de reflexão. E essa reflexão precisa passar pela nossa própria autoavaliação, como diz o apóstolo Paulo. Que nós precisamos melhorar diante do Senhor. Como foi falado aqui, a exigência de Cristo é a santificação. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso alvo. Então fica aquele desafio. Precisamos olhar para Cristo e ter esse Deus que é santo, santo, santo como a nossa referência. E segurando nas mãos dele, de Jesus, essa santificação é totalmente possível. Totalmente. Mas precisamos nos entregar, confiar e esperar no agir dele. Esse memorial é para isso, para que a gente possa fazer o nosso balanço pessoal, espiritual. E dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, a dar mais um passo de vitória nesse processo da santificação. Me perdoe, Senhor Deus, pelas falhas, mas eu não quero conviver mais com essas falhas. Me ajuda a melhorar, me ajuda a ser igual a Ti, me ajuda a olhar sempre para Ti, me ajuda a não ter menos problemas, me ajuda, Senhor. Como precisamos de Ti? E em memória de Cristo que venceu todas as dificuldades até a morte, nós faremos isso. Então façamos agora. Vamos tomar aqui o pão e o vinho e após a irmã Vanessa nos conduzirá mais uma vez em oração. Então, em memória do Senhor, tomamos a ceia.
aonde olhamos para o nosso interior, aonde confessamos os nossos erros e falhas, ó Deus, e aonde sabemos que o Senhor derrama do teu perdão sobre cada um de nós, ó Pai. E a tua aliança é renovada conosco mais uma vez, ó Deus. Obrigado por este tempo de tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova a nossa esperança, a nossa confiança em Ti, ó Pai. E que nós sejamos, dia após dia, buscando a santificação que vem da parte do Senhor sobre a vida de cada um de nós, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos e declaramos que toda honra e toda glória é a Ti neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Não podemos ir embora sem cantar parabéns hoje, né? Pro Adam também, Não, chegou o Adam. Cadê o Adam? Pra achar uma salinha. Vem cá, aniversariante. Teve até festa hoje, dele, café, né? Olha lá, vamos lá. Quem fez parabéns ontem? Quem fez parabéns ontem? Você? Ah! Família tá em festa, né? Família em festa, né? Então vamos orar por essas bênçãos aqui, vamos cantar aquele parabéns. Querido Deus, louvamos e agradecemos ao Senhor, Deus, porque tem dado bênçãos e maravilhas aqui ao Alessandro e ao Arce. Mais uma vez, eles completaram esse mais um ciclo de suas vidas. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que ao longo desse novo ciclo, Senhor, continue derramando ricas e maravilhosas bênçãos sobre suas vidas, sobre as suas famílias, Senhor Deus. E fazendo com que a tua unção, Deus, espiritual, seja cada vez mais sobre eles, ó Pai. Que eles continuem, ó Senhor, na tua presença, Senhor Deus, especialmente aqui o pequeno Adam, que continue crescendo, Senhor Deus, na tua graça e no teu conhecimento. Também o jovem Alessandro, Senhor Deus, crescendo na tua graça e no teu conhecimento, sendo o Senhor o líder de sua casa, Senhor Deus, abençoe sua casa, sua família, sua esposa, ao Ada, Senhor Deus, seus pais, seus irmãos, enfim, tudo, Senhor Deus, o Senhor venha abençoar a vida desses dois, Senhor Deus. E todos nós, ao sairmos dessa casa, Senhor Deus, possamos levar, Senhor Deus, a alegria e o contentamento, Senhor Deus, da tua presença, Senhor Deus, nas nossas vidas. E cantemos agora aquele parabéns.